Olá, seja bem-vindo a mais um Bate-Papo com o Especialista. E hoje a gente está aqui com Eric Camacho, publicitário e executive coach. E além disso, ele é empresário de diversas empresas de um grupo aqui em Pouso Alegre. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer conversar com vocês aqui para oferecer a minha colaboração para difundir um pouco mais do empreendedorismo em todo o Brasil. Eric, como a gente conversou um pouquinho antes, eu queria saber, você já começa a empreender desde pequeno. Eu queria saber como que isso começou, foi um estímulo de família, coloca aqui pra gente qual que foi o start. Na verdade, o empreendedorismo ele faz parte do meu DNA, né? Então eu sou neto de empreendedor, sou sobrinho, filho, primo de empreendedores, né? E eu cresci num ambiente onde eu ouvi o tempo todo tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. E aí isso meio que enraizou, né, na minha mente e hoje eu tento colocar toda essa essência, né, esse DNA para fora, compartilhando com outras pessoas, né, que acho que é muito importante até para o desenvolvimento do nosso país, né, além do nosso negócio, do nosso país, compartilhar com outras pessoas para difundir essa essência, né, do crescimento. E qual foi o primeiro empreendimento que você... qual foi a primeira ideia que você foi lá e fez? Na verdade, a minha família ela é detentora de duas grandes redes de negócios, né, na área do varejo. Uma na área de confecção e outra na área de cosméticos, né? Então, nós somos líderes dentro de uma área que a gente já atua há mais de 40 anos, né, em ambos dos mercados. E, então, pela minha família ter essa expertise, isso facilitou muito a minha entrada nesse mercado, né? Então, uma coisa que já vivi isso desde pequeno, desde quando eu nasci, né? E isso hoje está, realmente, como eu falo para vocês, está enraizado, né? Hoje eu não consigo mais abandonar essa essência. Entendi. Cara, quando eu comecei a trabalhar com coaching, eu trabalhava muito com empresas familiares, né? A parte de sucessão de geração. Sim. E o que você falou aí agora eu achei muito interessante, porque, cara, é bem isso, né? Quando o filho ele decide entrar junto com a empresa, começa a aprender com o pai, sim, ele tem um desenvolvimento muito mais forte. Partiu de você ou foi um estímulo mesmo dos pais? Como que, para você na empresa começar a executar algumas funções? Na verdade, assim, é bastante curioso, porque quando a gente fala que a gente trabalha, né, em uma rede familiar, a gente já lidera o nosso negócio e tudo mais, muitas pessoas que são de fora acham que a gente não passa por nenhuma dificuldade, né? Dificuldade de negócio, né? Pelo contrário. Que já está pronto, né? Exatamente, a fórmula está pronta, é só chegar e aplicar. E, na verdade, não é bem assim que funciona na hora da prática, né? Sim. Então, a nossa empresa, mesmo tendo toda essa bagagem por trás, um background muito forte, a nossa empresa passou muita dificuldade no início, né? E é o que você falou, a minha geração, faço parte da segunda geração, né? Então, a gente vem assumindo uma responsabilidade muito grande, porque a minha geração anterior foi uma geração e uma realidade totalmente diferente de hoje, né? Que na época, 20, 30 anos atrás, não tinha tanta concorrência, né? O hábito do consumidor era totalmente diferente, as culturas era outra realidade, né? E hoje, de alguns anos para cá, houve a necessidade pelas mudanças do mercado, pelo aumento da concorrência, né? pela carga de informações que todas as pessoas têm hoje, porque hoje não tem, se você não tiver capacidade, não tiver potencial, não tiver conhecimento, você não prospera. E muitas vezes você tendo isso, você também não prospera. É verdade. Então, tem que ter muito além da expertise, muito além do conhecimento, né? E a nossa empresa, né, por incrível que pareça, passou muita dificuldade no começo, né? E a gente teve lá que aprender com os nossos erros, tentando arriscar, tendo que ter coragem para poder assumir novos riscos, né? Errando demais, aprendendo com os próprios erros, aprendendo com erros de outras pessoas, fazendo benchmarking com outras lojas do nosso grupo para aprender, né, o que deu certo, o que não deu certo, né? De repente alguma ação, alguma ferramenta que está sendo bem aplicada. Então, na verdade, a nossa vida hoje é uma escola diária, né? O tempo todo aprendendo. Fantástico. Isso é excepcional. E uma coisa que eu tenho na minha cabeça, assim, o sucesso deixa rastros, né? Sim. E eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, que você falou, aproveitou erros dos outros para você não cometer os mesmos erros, você pegar as alternativas, né? Além claro, você tem que ter persistência, tudo, mas que adianta cometer os mesmos erros, né? Então isso eu achei bem interessante que você colocou. E recentemente você fez aí
uma formação, né, na parte de coaching. O que te motivou, mesmo tendo toda essa bagagem empreendedora da família, tendo toda essa prática, administrando vários negócios, o que te motivou a entrar na parte do coaching? Hoje eu sou um líder dentro da nossa empresa, né, porque eu trabalho com a minha família, com os meus pais, com meus irmãos. Nós trabalhamos juntos na empresa, cada um exercendo o seu cargo, a sua aptidão. E eu estou à frente faz mais ou menos 10 anos na nossa empresa, né? E pelo fato de os meus pais não terem, na época que começaram, a mesma condição, né, em relação a estudo como eu tive na minha época, de alguns anos para cá, eu enxerguei a necessidade que a gente precisa muito além do conhecimento acadêmico, né? Muitas vezes a gente tem o conhecimento técnico, mas às vezes a gente depende muito mais disso. Não adianta só o racional, né? Às vezes o nosso emocional trava muito os nossos sonhos, as nossas atitudes, né? O nosso fator emocional é muito importante. E a minha formação é publicidade, né? Eu sou publicitário, e em publicidade, em marketing, se estuda muito a questão da psicologia, a psicologia do consumidor, né? E aí houve a necessidade, assim, errando muito, né? Mesmo sendo doloroso aprender com os próprios erros, demorei para aprender que é necessário a gente entender um pouco mais do nosso emocional, né? Como lidar com o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento. Então, de alguns anos para cá, eu tive muito interesse em trabalhar um pouco mais isso. Estudei um pouco sobre programação neurolinguística e agora venho de mais ou menos 3 formações na área de coaching, que para mim assim, foi transformador na minha carreira, na minha vida, porque eu acho que colabora tanto nos nossos resultados pessoais, relacionamento, família, e aí, consequentemente, nos relacionamentos, né, os resultados na área profissional, né? Então, eu acho que colaborou demais, é uma ferramenta que é poderosa. Hoje a gente está aplicando o coaching em toda a nossa empresa, né, colaborando com os nossos funcionários, né, ajudando eles a aproveitar melhor o seu potencial. Esse foi o objetivo. E qual foi a primeira diferença que você notou no desempenho quando você finalizou a formação, quando você já começou a aplicar algumas ferramentas? Na verdade, assim, eu sou um filho mais velho, né, de 3 irmãos. Sim. E eu tive que assumir a empresa numa época em que estava passando muita dificuldade financeira. Nossa. Então, assim, eu não tive muita escolha, porque eu assumia ou a minha família ia embora para o Japão para trabalhar, né? Assim, não tinha condição nenhuma. E eu tive que assumir esse risco. E eu tive que aprender, né, por essa necessidade, a meio que ter coragem por não ter autoescolha, né? Então, eu nunca tive esse problema de ter insegurança em algumas decisões que eu precisei ter na minha vida, né, de alguns anos para cá, desde quando eu assumi. Só que eu acho que não adiantava só isso, né? Com o tempo eu aprendi que não adiantava só ter segurança, porque a gente tinha segurança, coragem para ter uma atitude, mas às vezes a gente travava em relação até ao nosso fator emocional, né? Medo de colocar outras pessoas em risco e tudo mais. Não faltava disposição, mas tinha essa insegurança por envolver outras pessoas, né? Então eu tive que buscar um acesso, né, uma informação adicional para eu lidar melhor com isso, né, com esse fator de decisão. Acho que favoreceu muito o coaching. Que você colocou aí, né? Segurança e insegurança. Eu acho que empreendedorismo, uma pessoa que busca segurança, na verdade, é meio que insano buscar segurança em empreendedorismo. Sim, sim. É sempre uma incógnita. Você não consegue, você tem um sonho, você sabe que pode dar certo, você confia na sua capacidade, mas, né? E aí? Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que não vai? A minha cabeça se eu acredito muito, vai e faz. Não pensa muito não, vai e faz, que no mínimo o resultado ele pode ser negativo. No mínimo, né? É isso, vai e faz. Essa é a minha teoria. E qual foi, né, falando aí um pouquinho dos desafios, né? Qual foram os 3 principais desafios assim, que você enfrentou desde o início ali? Quando eu assumi a empresa, eu era muito imaturo, eu era muito novo, né? Você tinha quantos anos, só pra colocar 10 anos atrás, eu tinha mais ou menos 21 anos. Uau. Eu trabalho desde os 13, né? Comecei a trabalhar com 13 anos e agradeço muito aos meus pais por terem me dado essa oportunidade de começar muito cedo, né? Eu perdi toda aquela fase de adolescência, de festa com amigos, churrasco, formatura, né? Aquela coisa de colegial, perdi tudo, mas eu acho que hoje eu enxergo que eu evolui muito rápido. Um grande investimento, né? Exatamente, eu amadureci muito rápido, né? E eu acho que isso favoreceu demais com o meu desenvolvimento hoje, com os meus resultados hoje, por ter começado muito cedo. E em relação aos desafios,
como eu comecei muito cedo, na época era muito imaturo. E na época eu não tinha um mentor para me direcionar a tomar essas decisões. Então eu errei muito por agir pelo instinto, né? De achar que ia acertar e às vezes errava e não tinha uma pessoa para me direcionar, né? E custou muito para eu aprender isso. Demorou muito para eu ter uma referência na minha vida para que eu seguisse, né? Hoje eu enxergo isso, que a gente precisa ter uma pessoa, um mentor, uma pessoa que seja uma âncora, onde você se inspire para tomar suas decisões, até por acaso aproveitar a bagagem, né, o conhecimento que essa pessoa já teve, para que você não erre, né, e não corra riscos. Né? Porque o interessante hoje é você aprender com erros de outras pessoas para que você não sinta na pele a dor de errar. Né? Essa é a minha ferramenta de vida mais poderosa que eu tenho hoje. Né? Eu estudo muito os cases de profissionais, de empreendedores que têm sucesso, que tiveram sucesso no Brasil, no mundo. Eu estudo muito, aproveito essa bagagem, essa experiência que eles tiveram, né? Para trazer um pouco do que a gente puder, né? Que agregue. E nesse momento aí que você foi buscar os mentores, qual foi quais que você escolheu? Que te inspirou nessa jornada? Hoje eu tenho basicamente duas pessoas que são as minhas referências, né? Eu tenho uma pessoa na minha família que hoje é a referência em termos assim de evolução dentro do nosso grupo mesmo. Uma pessoa, um profissional, né? Um primo, que hoje é a nossa maior referência, tem o maior número de lojas, né? Que tudo que ele faz dá super certo, onde ele põe a mão vira ouro. E ele foi uma pessoa que, no momento que eu assumi e errei demais, que todo mundo desacreditava, ele falou assim: se você errou e se você acredita que isso dá certo, faz de novo e corre o risco de errar de novo. Você pode errar uma, pode errar duas. A terceira dificilmente você vai errar, mas se você acredita muito, vai e faça. Então isso foi uma coisa que ele me falou, diferente de todo mundo que me falava, né? Ele foi a pessoa que falou totalmente o inverso do que várias pessoas me falavam na época que eu tive esses erros, né? E uma outra pessoa que é o Abílio Diniz. É uma referência do varejo e para mim serviu muito a experiência, como foi a vida dele realmente, né? Eu me identifico muito com a história dele. Né? Que exatamente a história dele você pegou assim, pô, isso aqui é uma sacada, assim. Ele veio de um negócio familiar que ele teve que assumir, né? Na época tinha conflitos familiares, né? E ele não teve escolha, teve que assumir a empresa, né? Uma empresa totalmente desacreditada, né? Quem imaginou que uma mercearia pequena de bairro hoje viraria a maior potência do varejo, né? E é uma coisa, ele sempre acreditou, né? Ele não teve escolha, assim como também não tive escolha, e ele transformou isso numa potência, é uma das maiores referências do Brasil hoje, a nível, não só Brasil, a nível mundo, né? Então hoje é um âncora, né? O livro que retrata a biografia dele mudou a minha vida, né? Eu indico para todo mundo que eu posso. E assim, ele é um dos meus âncoras atualmente. Além de muitos outros, né, que surgiram depois disso, né? E isso sanou aquela questão da imaturidade. Quais foram as outras duas coisas ali que foram aqueles desafios do começo da jornada? Quando eu era mais novo, eu era muito tímido. E eu tinha muito problema em me comunicar com as pessoas. Sabe aquela época de escola que o professor chama para você apresentar um trabalho, ou te vai fazer uma pergunta que você quer esconder? Eu era assim, eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu era uma pessoa totalmente medrosa, insegura. E com o tempo eu consegui transformar nessa fraqueza, que hoje é uma das minhas maiores fortalezas, né? O poder da comunicação. A faculdade me ajudou muito a ter base, né? Você estudou publicidade, né? Fiz publicidade, que trabalha muito com comunicação social, né? Aprendi também o valor do networking, né? Como você pode fazer para o networking te gerar resultado, te gerar valor, te gerar novos negócios. Então hoje eu uso uma fraqueza minha que era antiga, né? Hoje eu uso como uma das fortalezas que geram muitos negócios hoje. Tiveram mentores aí também nessa área, não? Não, esse na verdade a faculdade me deu uma base e com o tempo eu fui aprendendo o quanto era valioso, né, essa questão da comunicação, né, a forma como você comunicar, né, os cursos me ajudaram muito, né, a melhorar a linguagem, melhorar a argumentação de vendas, a bagagem na área de vendas também me ajudou muito, né, trabalhei no começo da empresa fiz tudo, era balconista, era criador de cartazes, fazia tudo à mão, naquela época que não tinha muito computador, a gente fazia todos os cartazes à mão para poder vender, então eu passei por todos esses estágios e todos eles foram muito valiosos, foram somatórias,
né, que eu acho que todo mundo tem que passar por isso, né? Tem pessoas que querem crescer rápido, querem pular o degrau, subir de elevador, né? E a gente precisa passar por cada degrau e entender o valor de cada degrau, né? Eu acho que tudo isso acrescenta ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida, até para os nossos filhos. Eu acho que vai valer demais. Vale demais essa experiência que a gente tem que passar mesmo, tem que sentir a dor, né? É doloroso a gente errar, né? Às vezes a gente não se conforma em errar, né? E querer aprender com o erro dos outros, mas às vezes a gente precisa errar, sentir a dor, porque assim fica marcado, assim nunca mais a gente esquece. É uma motivação pela dor, é uma motivação muito forte. Sim. Aquele medo da perda, aquele medo nem tanto do fracasso, mas aquele medo que pode acontecer se você não fizer nada, né? Mesmo porque, assim, hoje, acho que qualquer profissional hoje tem problemas todos os dias, né? A gente tem que estar preparado para surpresas positivas e negativas que acontecem no nosso dia a dia, né? E em relação a problemas, a gente tem que aprender também a administrar problemas, né? Então a gente tem que passar por problema, tem que passar por dificuldade mesmo, né? A gente tem que aprender a administrar isso, porque isso é fator relevante para o nosso sucesso. Isso aí é tão bom. Você falou um negócio muito fera, que na equipe do Tony, né, que eu participo ali no time de liderança, eles falam assim, eles têm um jargão, eu como problemas no café da manhã. Então, quais são os problemas que você tem que comer no café da manhã? Que problema vai ter? Sempre vai ter ilusão, você achar inocente, né? Sim. Não é muita inocência você achar. É engraçado isso, porque numa fase da minha vida que quando eu estava começando, que nada dava certo, sabe aquela fase que dá tudo errado, você está insistindo, você acredita que vai dar certo, você vai, faz com disposição e o negócio não dá certo, o negócio não anda e você acredita, aquela fase que você está desanimado, desamparado, ninguém te apoia, tem que acreditar. Sem acreditar que uma hora o resultado positivo vai chegar, né? Todo esforço que você teve para buscar o resultado, fazer dar certo, vale a pena acreditar, porque uma hora o resultado positivo ele aparece. Pode demorar, né? Você tendo boas intenções, tendo disposição, uma hora o resultado vai chegar. Tenha paciência que vai chegar, mas continue fazendo da melhor forma possível. Essa é a minha didática de vida. Faça cada vez melhor, sem esperar que o resultado venha rápido. Uma hora ele vai chegar. Tenha paciência que uma hora vai chegar. E uma hora alguém vai enxergar isso. Porque muitas vezes a gente faz querendo a valorização das pessoas, né? Querendo mostrar para as pessoas que você pode, que você tem potencial. E essas pessoas, aprovação, né? Exatamente, as pessoas não reconhecem, né? Então continue fazendo, porque a gente precisa ser unânime. Às vezes uma ação só não basta, 2, 3 não basta, tem que fazer 1000 para você em massa, para você se tornar unânime, né? Para você se tornar uma referência, né? Esse é o conceito de referência. Você tem que acertar o tempo todo, fazer bem o tempo todo para tentar acertar o tempo todo. Nem sempre vai acertar, mas o que vale é a intenção de você fazer bem feito, né? E as pessoas enxergarem que você está fazendo com a intenção de acertar e fazer bem feito, né? Eu acho que essa é a forma como eu vivo todos os meus dias, tentando fazer sempre o melhor para mim e o melhor para as pessoas. Isso, eu coloco isso até como na academia do especialista, né? Isso para mim é uma postura de especialista mesmo, que você escolhe a sua especialidade, onde você tem o seu talento, onde você já tem aquela bagagem, não só a teórica, mas a prática, que você tem aquele tato, você vai desenvolvendo, sim. Mas é a persistência. Sim. Persistência, consistência na ação, como você falou, não é uma ação, não é 2, sim. Mas sim o composto dessas ações que vão se multiplicar para chegar em determinado ponto, aí sim você tem um posicionamento no mercado que está consolidado. Você sente que na empresa ali da sua família, quando você começou, foram ações nesse sentido que geraram resultado? Para o posicionamento retomar, para o crescimento retomar? Assim, a Oriental, ele tem muito, ele é muito pragmático, né? Ele é muito conservador em alguns pontos, né? E eu sempre ouvi os meus familiares falando que não basta ter inteligência, tem que ter sabedoria, né? A inteligência todo mundo tem, mas a sabedoria, ela é necessária, por exemplo, a experiência de vida, né? Você errar, você sentir a dor, isso é sabedoria. Você tem que sentir na pele. Então muitas coisas... Não dá para passar para frente. Não dá para pular essa etapa, né? Não dá para pular. Mesmo os nossos pais tentando orientar a gente, às vezes a gente discorda, vai e faz totalmente o inverso do que os nossos pais estão fazendo. Mas a gente precisa fazer exatamente isso. Segue o instinto, né? Tente acertar, mas às vezes você vai errar. Mas faz parte, a gente precisa disso. E a minha trajetória dependeu muito disso. Muitas coisas eu fiz pelo meu instinto de tentar acertar e errei, senti na pele, doeu, demorou para eu reverter a situação, mas hoje eu me considero uma pessoa madura para tomar algumas decisões, principalmente para gerar novos negócios, né?
Hoje eu tenho diversos sócios em diversos negócios, né? E eu procuro cada vez mais sócios que tenham potencial, né? Conhecimento que eu não tenha, né? Para complementar, de repente, um futuro projeto. E estou em busca de cada vez mais sócios para cada vez empreender mais, gerar novos negócios, conhecer novas pessoas, trazer novos profissionais para perto da gente, né? Porque isso é uma outra coisa que eu valorizo muito. A questão do nosso ambiente. As pessoas que estão ao nosso redor, né? São fatores imprescindíveis para o nosso resultado positivo, né? A gente estar próximo, junto com pessoas que também têm capacidade, também têm essa sintonia, também têm esse desejo, essa visão, que não tem freio, não tem pausa, né? Não tem limitação, que você vai e explica que é desdenha um sonho e o cara fala, não, vamos junto então, o cara acredita junto com você. Eu acho que isso é um fator importante. Eu busco cada vez mais, né, me interagir com pessoas que também têm esse sonho, essa visão. E como que é buscar essas pessoas? Quais alguns parâmetros que você tem aí para escolher a pessoa certa? É assim, por exemplo, dentro da nossa empresa mesmo, nós temos pessoas de personalidades diferentes, potenciais diferentes, conhecimentos diferentes, né? Eu acredito que cada pessoa tenha o seu potencial, né? E muitas vezes as pessoas não aproveitam o potencial que tem. Dentro da nossa empresa, por exemplo, eu tento enxergar esse potencial que a pessoa tem e tentar ajudar ela a botar esse potencial para fora, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo acredita que tem um herói dentro de si, né? Só que poucas pessoas conseguem colocar esse herói para fora, esse potencial para fora, né? Então eu tento fazer a minha colaboração para ajudar os nossos colaboradores para isso, né? E fora da empresa eu tento aumentar, trazer novas pessoas, conhecer novas pessoas o tempo todo, né? Não ter esse pré-conceito, né, de que ser muito seletivo com que você vai conviver. Sou aberto a conhecer sempre novas pessoas, né, para gerar realmente novas oportunidades, com esse objetivo, né, trazer novos negócios. Então a gente já consegue enxergar cada pessoa com uma forma diferente. Não só pré-julgar a pessoa. Sim. Você acha que... Eu tenho um mentor, né? Ele fala muito dessa questão também de empreendedorismo e buscar parceiros e sócios e tal. Pelo que ele falava assim, a primeira coisa que ele sempre buscava é uma pessoa que é orientada a negócio. Sim. Não uma pessoa que quer pensar como empregado, né? Sim. E sim que ela também quer arriscar com você. Né? Que ela vai assumir um compromisso contigo. Olhando assim para os seus sócios e tudo, você vê essa característica em comum? Você busca isso? Sim. Uma coisa que eu acho interessante é assim, o mundo dos negócios está assim, passando por uma transformação gigante, né? Porque hoje você consegue gerar novos negócios sem correr risco, só de investir o seu tempo, né? De repente é um sonho que assim, parece tá muito distante, mas você precisa dedicar o seu tempo, organizar, se planejar, né? Não tem nenhum risco financeiro de perder. Você trazendo novas pessoas e difundindo essa ideia, colocando ela em prática, muitas vezes ela traz resultado para você de forma assim, em termos de números, de forma assim inacreditável. Hoje a gente vê vários profissionais aí na internet que estão tendo resultados assim, de forma rápida, explosiva, milionária, simplesmente porque tiveram uma ideia inovadora, doida, né? Há um tempinho atrás, meses atrás, simplesmente colocou ela em prática através de um plano, né, de uma metodologia, e hoje tem resultados assim fantásticos. Então assim, eu estou muito atento a essa realidade de estar aberto a novas possibilidades, novas formas de negócio, pessoas diferentes do Brasil inteiro, porque hoje o nosso negócio não está somente regional. Quem quer prosperar tem que enxergar o mercado de forma global. O negócio hoje não é mais só local, tem que explanar um pouco mais a visão, né? Trazer novas pessoas de longe, viajar, ir para longe para buscar coisas novas, né? Então, assim, estou atento em relação a essas informações hoje. Curti isso, você falou aí, não pensar só no regional, né? No local, e sim pensar em explorar a nível nacional. Isso. Que querendo um pouco a internet, né? Principalmente a parte de serviços, é muito simples você oferecer isso a nível nacional. O posicionamento se torna ainda mais poderoso, né? Em uma credibilidade ainda maior, porque você vai ter pessoas em diversas regiões. Pensa assim, você quer conhecer o Eric que só atua em Pouso Alegre, você quer conhecer o Eric que atua em Porto Alegre, em Belo Horizonte,
dá treinamento em Rio de Janeiro, São Paulo, em Manaus, que forma turmas em Brasília. Você vê, é totalmente diferente a conversa, a credibilidade que você constrói. Eu acho muito fera você ter isso, porque essa mentalidade aberta, porque muitos profissionais, querendo ou não, eles acabam se fechando, falando, não, deixa eu pensar aqui no meu mundinho, ou até mesmo no coaching, né, aquele atendimento 1 a 1, mas esquecem que isso também pode ser explorado a nível nacional, né, você se tornar uma referência, uma autoridade naquele assunto. Falando um pouquinho sobre a nossa empresa, né, quando eu assumi a empresa, eu tinha em mente que tinha que mudar aquela realidade, né? E fazendo as mesmas coisas, os resultados diferentes não apareceriam. Não. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa empresa, que ela é originada do varejo, nós atuamos em 4 divisões. Nós temos hoje, sem especificar exatamente o que a gente faz, então nós temos o varejo, que é a nossa base, nós criamos um braço comercial, que é uma distribuição para profissionais da área. Depois nós inauguramos uma divisão de educação, onde nós formamos profissionais na área de beleza e nós instruímos quem já atua na área. E recentemente nós inauguramos o nosso salão de beleza com um posicionamento totalmente inovador no mercado, né? Um trabalho mais conceitual e tudo mais. Criamos as lideranças de cada área, né? A minha família trabalha comigo, isso favoreceu demais também. E hoje eu tenho tempo também para me dedicar a outros projetos, né? Fora a nossa empresa, essas 4 divisões que atuam mais ou menos aí numa área de 60, 70 cidades. A nossa empresa atende mais ou menos esse número de cidades. Fora a nossa empresa, ainda tenho 2 projetos na área de marketing digital, um na área evangélica e um na área de educação empreendedora. Temos um projeto grandioso chamado Empreendedor Solidário, que é uma agenda de palestras gratuitas em todo o Brasil, né, onde tem o objetivo de difundir gratuitamente, tornar acessível o conceito de empreendedorismo para a sociedade, né, porque hoje a gente sabe que muitos empresários querem contratar profissionais, né, por uma questão cultural do nosso país, a gente tem uma dificuldade, né, em contratar profissionais qualificados, às vezes a pessoa se forma no 2º grau, não tem a condição financeira de fazer uma faculdade, e aí a pessoa sai perdida, então a gente tem que... A intenção é possibilitar essa informação para eles, para capacitar eles. E sempre gerando uma ação social em cada palestra. E nós temos uma outra empresa, que é uma empresa de consultoria empresarial. Nós somos um grupo empresarial que atuamos em vários setores dentro da área de consultoria de negócios. E além de eu atuar como executive coach. Né? É bastante coisa, mas a gente consegue, de certa forma, administrar tudo isso, né? Gerenciando o tempo, controlando a nossa produtividade, trabalhando sempre com planejamento, sempre com agenda, né? E o tempo todo buscando novos parceiros, né? E aí uma coisa que é importantíssima que também demorei para aprender, que a gente precisa definir a nossa missão de vida, né? Hoje uma das minhas missões é que eu preciso colaborar com as pessoas, com a sociedade de alguma forma para ajudar elas a se desenvolverem, né? Uma das coisas que eu passei muita dificuldade que foi ter o acesso a essas informações, né? Para me gerar coragem, né? Para poder empreender, né? Hoje eu sei o quanto é importante você ter o apoio de uma pessoa, né? Te instruindo, te direcionando, te dando novas perspectivas, né? Principalmente quando a gente está com um problema e a gente está cego e acha que nunca vai conseguir solucionar ele. E às vezes a gente tem um sonho, né? E aí esses problemas ficam travando a nossa entrada, né? o nosso primeiro passo. Então hoje essa é uma das minhas missões, colaborar um pouco com as pessoas nesse sentido. Quando você estava falando das empresas, eu fiquei aqui relacionando minha cabeça, né? Faz muito sentido o que você colocou ali no final. Trabalhar com consultoria de negócios e tudo mais, querendo ou não, você tem uma bagagem impressionante. O próprio negócio da empresa. Você aplicou várias coisas, você se desenvolveu, você sabe o que funciona, o que não funciona. Então, a sua aptidão de especialista mesmo em gerenciamento, administração e gestão de negócio, aqui em cima. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, porque a gente falando assim dá a impressão que a nossa empresa é extremamente sólida, que a gente não erra, pelo contrário, a gente erra o tempo todo. A diferença é que com a bagagem a gente erra menos, né? Mas o tempo todo, como a nossa empresa tem um espírito
inovador, a gente quer inovar o tempo todo, então o risco ele ocorre, o risco ele é permanente, ele é ativo o tempo todo. Né? Então, na verdade, a gente erra menos hoje, pela bagagem, pela experiência, pela sabedoria, né? A gente acaba errando um pouco menos do que há anos atrás, mas esse risco ele nunca vai acabar. O importante é a gente estar consciente disso, né? Avaliar o nível do risco. Né? Existe um ditado na KLA, que é uma das empresas que eu também sou parceiro, né, nessa área de educação empreendedora. Um dos palestrantes, em um evento que eu estive presente, disse o seguinte, que todo mundo pode correr risco, só não pode correr perigo. Né? Existem as duas formas, você tem que avaliar qual o nível, né, desse perigo que você está correndo. Se for perigo, está arriscado de verdade, aí é melhor... Risco de vida, né? Exatamente. De vida. Colocar risco a outras pessoas, né, o próprio negócio, né? Então, o importante hoje é avaliar. Mas correr risco a gente vai correr o tempo todo. Problemas o tempo todo vão aparecer. Isso é inevitável, são inevitáveis. Comer problema no café da manhã. Exatamente. E o terceiro desafio? Faltou o terceiro desafio aí, nessa jornada. Terceiro desafio eu acho que enxergar a necessidade de abrir novos negócios. E nem sempre abrir um novo negócio naquela área que você está atuando. Né? Por isso a necessidade também de eu trazer novos sócios para mim, para poder atuar em outros segmentos. De repente, segmentos que eu não tenho expertise. Né? Mas a gente precisa diversificar a nossa renda. Né? A gente precisa trabalhar rendas passivas, aumentar os nossos ativos. Né? E nem sempre é interessante a gente aumentar os ativos dentro da nossa empresa. Lógico, hoje eu consegui aumentar os ativos dentro da nossa empresa, mas hoje eu tento diversificar um pouco mais além da nossa empresa. Então, se colocar tudo numa cesta. Exatamente, porque a minha família, quando eu comecei, era assim, foca na empresa, foca na empresa, foca na empresa. Mas hoje, de repente, os economistas falam isso, né? Quando você tem um dinheiro para você investir, não aplique tudo em um lugar só. Diversifique os investimentos. Então hoje, difícil foi enxergar isso, por estar enraizado essa informação da minha família, por ser mais pragmática. Né? Então hoje eu tento colocar isso para fora, né? Investir, trazer novos negócios em outras áreas, para que a gente diversifique. Lógico, aí aumenta a necessidade também da gente se capacitar mais, né? Porque aí a gente tem que também aprender em qual o cenário, qual é o mercado que a gente vai entrar. Né? Não tem como a gente entrar 100% cru, né? Sem informação nenhuma, porque o nosso risco aumenta cada vez mais se a gente não tem informação para avaliar. Então aumenta a necessidade de a gente ir lá, estudar, pesquisar, viajar, para saber o que está acontecendo, fazer benchmarking até em outros países, para tentar prever o que está acontecendo lá fora, trazer aqui para o Brasil, para manter esse espírito de inovação. Então assim, não é fácil, o mercado está dinâmico, a gente tem que estar acompanhando, tem que estar se mexendo o tempo todo, não dá tempo de ficar parado. Pelo contrário, o tempo ele é curto. Sim. Pela carga de atividade que a gente tem todos os dias. O mercado está globalizado. A internet aí favoreceu muito a internet, né? A acessibilidade entre as pessoas, né? Posso até relatar aqui uma coisa. Um dos projetos da nossa empresa, nós criamos um veículo interno que é uma TV, um canal de TV interno nosso. E antigamente, quando não existia internet, dificilmente a gente teria acesso aos artistas, às celebridades. E hoje a nossa empresa tem acesso a diversas celebridades, artistas, atrizes, apresentadores de televisão, tudo através da internet. Então a internet favoreceu muito. É que tem muitas pessoas que não exploram o quanto a internet pode favorecer em relação a negócio, o quanto a internet pode te gerar resultado financeiro, o quanto pode te gerar resultado em termos de network. Tem muitas pessoas que exploram, por exemplo, a rede social simplesmente para ficar famoso e tal, futilidade, mas não sabe o quanto tem potencial para gerar resultado a nível profissional, né? Então hoje a gente tenta explorar o máximo possível essa ferramenta, que é poderosa. E o aluno Meller até colocou isso, né? Às vezes você acha que porque as pessoas não estão curtindo o que você coloca, elas não estão vendo. Muito pelo contrário. Muitas vezes as pessoas estão te acompanhando. Tem pessoas que estão te seguindo, estão te seguindo, estão observando tudo o que você está fazendo, projetos, onde você está indo, como você está fazendo, mas não estão curtindo ali, você não consegue mensurar isso, né? Mas com certeza muita gente está observando. E é um deslize. Exatamente, basta uma brechinha, né? Então vai tudo para além. E você falou de psicologia do consumidor.
Como que você encara, já que você viajou bastante, você tem noção dos mercados lá fora, como que você vê a mudança, a psicologia do consumidor brasileiro, principalmente na parte de serviço? Certo. Na verdade, assim, hoje eu acho que o consumidor ele quer muito mais do que produto físico, né? Voltando na parte emocional, né? O consumidor hoje ele quer comprar sentimento, ele quer entrar numa empresa, ele quer se sentir bem, ele quer ficar feliz, ele quer ser bem atendido, ele quer ser acolhido, porque hoje o consumidor ele tem muito problema emocional em casa, na família, no relacionamento. Então muitas vezes ele vai numa empresa, ele entra para consumir de forma inconsciente, para ele simplesmente se sentir bem. E a empresa, o profissional, ele tem que estar preparado para esse cliente que está com um fator emocional comprometido. Isso favorece você a ter resultados se você conseguir aproveitar disso, né? Tudo tem técnica, né? Então eu acho que hoje o consumidor ele quer muito mais que o produto. Ele não quer só o físico, ele quer o sentimento, ele quer se emocionar, ele quer ficar feliz, ele quer se sentir bem, né? E eu acho que as empresas têm que estar preparadas para explorar isso. É uma das coisas que a publicidade, o marketing atual explora muito, né? Hoje se fala muito em neuromarketing, né? Você está andando no shopping, aí você observa aquele chão inteirinho brilhante, liso, para dar a impressão que você vai escorregar. Então você anda devagar para você olhar melhor as vitrines. Então tem todo o fator emocional, psicológico nisso, né? que as empresas e os profissionais de vendas, principalmente, precisam explorar. São ferramentas que a gente precisa aproveitar disso. Você colocou aí, né? As pessoas querem muito mais que um produto ou um serviço. Isso corrobora, acho que o Philip Kotler coloca isso, as pessoas querem uma experiência. Sim. Elas querem viver uma experiência diferente, elas querem ter uma história para contar sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Isso é tão interessante que acho que uma das empresas que mais investe nisso, em experiência, principalmente no ramo turístico, né? A Disney mesmo, todas as atrações são temáticas, porque dá para a pessoa uma vivência, sim, uma história para contar. Eu vejo que na área de treinamento aqui no Brasil, muitos treinamentos adotam essa coisa de você ter uma vivência muito marcante, emocional muito forte, porque querendo ou não é aquilo que vai colocar o seu produto no mercado. Como você vê isso no coaching, né? Como que o coaching consegue criar essa experiência, da sua perspectiva? Eu acho assim, o coach, o que está ali assumindo os trabalhos, eu acho que ele tem que estar muito bem preparado emocionalmente, né? Ele tem que estar bem, porque ele precisa passar uma energia positiva para essa pessoa que às vezes ela tem um problema ou às vezes não consegue definir o objetivo. Eu acho que o coach ele tem que estar preparado para isso, ele tem que saber, ele tem que ter essa informação, né? Ele tem que ter uma bagagem. Não adianta só desejar ser coach, fazer o curso e simplesmente aplicar a ferramenta metodológica. Eu acho que ele tem que ter a vivência, tem que ter essa técnica, né? Essa parte emocional muito bem trabalhada, né? Eu tive uma experiência muito valiosa no ano passado de conhecer o mercado americano, né? Porque muito se falava, né? Muito se fala até hoje que os Estados Unidos hoje é uma referência para o nosso país. Tudo que acontece lá acontece aqui, porém com um delay. Né? E hoje a gente consegue ter uma experiência maravilhosa no ponto de venda lá nos Estados Unidos, mesmo sem ter pessoas atendendo. Hoje lá a cultura é autosserviço, as pessoas têm a informação na mão, né? E hoje as pessoas vão comprar uma roupa, por exemplo, não tem colaboradores da empresa para atender e você tem uma experiência maravilhosa mesmo sem ter pessoas, né? E aí quando eu cheguei lá fiquei louco, porque a cultura aqui do Brasil ainda está um pouco atrasada em relação a isso, porque as pessoas ainda não entenderam a necessidade de atender bem o cliente. Simplesmente para atender bem não é só isso, né? E lá nos Estados Unidos já evoluiu, não existe mais isso. Hoje é tecnologia, é sistema que te atende bem, hoje são estruturas, layouts de loja que facilitam você a conhecer muito melhor o produto, né? Trabalhar cheiro, trabalhar luz, trabalhar formas de exposição diferenciadas. Então é tudo muito doido, o mercado está doido. E mesmo sem ter pessoas, né? Como assim? Sem ter pessoas a empresa consegue mexer com o seu emocional, fazer você comprar mais, uma coisa que você nem esperava, uma coisa que você nem conhecia. Então assim, eu acho que esse mercado, o nosso mercado, não só varejo, especificamente o varejo, né? Também na área de executive coaching, na área de personal coaching, a gente precisa aplicar inovação. Daqui a um tempo o mercado de coaching também vai saturar. Se não houver inovação, tem muitos coaches aí que vão ficar sem coaches, né? Então existe a necessidade de aplicar inovação, né? Principalmente ligada à parte emocional. Existem formas, a gente precisa buscar essa informação para poder atuar. E você colocou a parte do marketing digital.
e posicionamento, né? Como que você vê, tendo ainda mais essa bagagem que você tem na parte de publicidade e tal, o que você acha que é crucial para um posicionamento nesse mercado de coaching, mercado de serviços, né, de desenvolvimento de pessoas? O que você acha que um profissional precisa passar para se posicionar bem no mercado? Eu acho que hoje o profissional que atua na área de coaching, ele tem que ter ferramentas. Não adianta você ter somente uma ferramenta na área de coaching. Existem diversas ferramentas na área de desenvolvimento humano que vão colaborar. Você pode explorar essas ferramentas para você fazer o seu coaching ter um resultado mais rápido, porque esse é o objetivo dele. Porque hoje o coaching ele não tem dinheiro suficiente para te manter durante um período longo, né? Então você precisa gerar o resultado para ele de forma mais efetiva e mais rápida. Então, quanto mais ferramentas você tiver, maior a possibilidade do seu coaching ter um resultado mais rápido, né? Então, eu acho que o coach ele tem que estar muito bem habilitado. Existem várias ferramentas, várias técnicas e a gente precisa buscar essas novas formas de atuar o tempo todo. Perfeito. Cara, e características para uma pessoa que, querendo ou não, hoje ela está no emprego, está acomodada e ela quer montar um negócio. 3 coisas que você acha que é crucial essa pessoa ir atrás, aprender, desenvolver. Certo. Primeiro, eu acho que ela precisa ter o conhecimento da área que ela vai atuar, né? Ela precisa ter uma base para poder tomar a decisão se é viável ou não. Primeiro que eu acho é o conhecimento do mercado, saber o mercado, conhecer, e segundo, trabalhar ela si própria, em relação ao fator emocional, à autossegurança, né, para poder tomar uma decisão certa, porque não adianta você conhecer o mercado. Quantas pessoas inteligentes a gente não conhece, né? Todo mundo conhece, pessoas inteligentíssimas, mas que não prosperam na carreira. Como é que a gente entende isso, né? Pois é. Um professor que dá aula numa faculdade, que tem toda a base teórica, só que nos negócios ele não prospera. Vai entender um negócio desse, por que será? Até mesmo professor na área de negócio, de exatamente, economia. Exatamente. Às vezes ele é um excelente consultor, mas na hora de operar o próprio negócio ele não tem resultado. Vai entender um negócio desse, né? Então acho que vale muito mais do que a informação. Lógico, é importantíssimo ter o conhecimento, mas eu acho que existem outras coisas que complementam a necessidade da informação. O fator emocional, ter o âncora, né? Ter um mentor para te direcionar, para você não perder tempo, correr menos risco. Eu acho que é isso. Principalmente você se autoconfiar, você acreditar que dá certo, não deixar a crença sua interna limitar você a ter uma atitude. Porque tem as pessoas também que às vezes têm objetivos, e a gente trabalha muito em coaching, né? Mas tem a pessoa que não sabe, está totalmente perdida, não sabe o objetivo, onde ela quer chegar. Tem a pessoa que sabe onde ela quer chegar, ela sabe o percurso, o que ela tem que fazer, mas ela não sai do lugar, né? Então às vezes a gente tem que trabalhar o nosso interno, não deixar, eliminar esses bloqueios internos, porque isso favorece o nosso crescimento, né? Muito além do conhecimento técnico daquela área, daquele negócio, do mercado e tudo mais. E até o Robert Kiyosaki até fala sobre isso, né? Você vai somando habilidades, né? E não você de empregado passa autônomo ou dono de empresa. Na verdade, você soma habilidades diferentes. Senão, esquece as anteriores. Não, você soma. Que é importante que você vai ter também pessoal no operacional. Você tem que entender a mentalidade daquelas pessoas para ajudá-las no seu desenvolvimento. E eu achei muito interessante que você já está no 4º estágio, que é da parte do investidor. Sim. Você já tem as habilidades, né? Você falou... Quadrante. Todos os quadrantes, né? Trabalhou na parte operacional, sabe como é, várias coisas dentro da empresa. Trabalhou na parte do autônomo, né? De ser o líder do negócio. Assumiu o negócio mesmo propriamente dito, como empreendedor ali aos 21. Sim. E agora tem essa mentalidade de investidor, investir em diversas áreas no mercado. E, cara, quais são os desafios daqui para frente? Você falou sobre a questão das pessoas, né? Lógico, as pessoas são essenciais também para você desenvolver o negócio, né? Só que hoje, a forma como eu lido com essa questão de pessoas é assim, que nas empresas, essa questão de uma pessoa entra aí e deseja desenvolver uma carreira dentro de uma empresa. Hoje, poucas empresas se preocupam em desenvolver a carreira do profissional que atua lá dentro. Eu acho que hoje as pessoas têm que ter essa noção, essa visão de empreendedorismo, no sentido de você buscar uma informação e se especializar em uma área que você tem uma habilidade.
E aí você não vai ser um colaborador dessa empresa, você vai ser um parceiro, você vai ser um profissional respeitado por ela e você possivelmente vai ser um sócio dela em alguma operação que ela vai atuar. E não simplesmente estar ali com a intenção de você se prosperar, fazer uma carreira e tal, gerar a estabilidade, né? Porque o empreendedor não busca estabilidade, ele quer crescer o tempo inteiro. E hoje o brasileiro, a cultura é que ele quer estabilidade. Né? Tanto é que concurso público é meio que a bola da vez. Exatamente, eu acho que qualquer empreendedor que tenha isso na veia, ninguém quer saber de ficar estagnado, parado, acomodado. Está todo mundo buscando todo dia mais. Tem pessoas que têm dificuldade de acompanhar esses empreendedores, né? Acham que eles são doidos, não param um minuto. E é exatamente isso, nós precisamos aplicar essa essência na mente das pessoas. Que tem que crescer o tempo inteiro, tem que buscar inovação o tempo inteiro, tem que buscar novos profissionais parceiros o tempo inteiro, pensar em novas possibilidades e mudar a forma como está atuando no próprio negócio para melhorar o resultado. Então, não dá tempo de ficar parado. Acho que essa é a principal essência do empreendedorismo hoje. Não pode ficar parado. Como despertar talentos, então? Desafio interessante, né? Como despertar talentos, né? Todo mundo tem um talento. Né? Eu acho que a gente tem que ter a percepção de descobrir qual o talento, qual o potencial que cada pessoa tem e ajudar essa pessoa a botar esse talento para fora. Essa eu acho que é a nossa dificuldade. O papel do coach é exatamente enxergar isso. Né? Primeiro enxergar qual o talento e de que forma vai fazer o coach colocar isso para fora. Né? Explanar isso. Na empresa da sua família que você atuou, assim, você liderou e você lidera até hoje, como que você percebeu que você desenvolveu os líderes principais, assim? O que você colocou, desafios, como que você... É bem isso, né? O sucesso deixa rastros, queria entender quais foram os rastros que você colocou que deram certo no desenvolvimento para ter esse crescimento. Nós trabalhamos numa rede familiar. Né? A nossa rede na área de cosméticos o nosso grupo se compõe de 75 unidades que atendem o Brasil inteiro. Né? A nossa unidade tem a missão de desenvolver um trabalho dentro do nosso estado, que é Minas Gerais. E hoje a nossa visão, né, é que a gente seja uma referência dentro do nosso grupo, não só na gestão, né? Em todas as áreas da nossa empresa, seja na parte de marketing, na parte de recursos humanos, na parte de gestão de pessoas, na parte de tecnologia da informação, na parte de gestão. Então hoje a gente busca a informação o tempo inteiro, procura se evoluir o tempo inteiro para que a gente consiga compartilhar essa experiência, essas melhorias com outras lojas do nosso grupo de forma gratuita. Né? Fazer a nossa parte, mas acima de tudo ser respeitado por isso. Porque a minha família sempre foi a que ficou sempre abaixo ali dos resultados, a que sempre passava dificuldade. E quando eu assumi a empresa, a minha missão era que eu tinha que mudar essa percepção dos meus familiares, de que a minha família, os meus pais eram os menos favorecidos, os que tinham menos resultado. E hoje a minha visão é que a gente precisa se tornar referência dentro do nosso grupo. Existe uma mentalidade dentro da nossa família que diz o seguinte: a nossa visão é se tornar a maior referência da nossa área no mundo. Só que antes de a gente chegar a ser uma referência no mundo, primeiro a gente tem que ser a melhor do bairro, depois a melhor da cidade, a melhor do estado, depois a melhor do Brasil, depois a melhor do mundo. Não adianta a gente tentar pular etapas. Saltar, né? Exatamente, porque dizem que o sucesso não é o ponto final, é o percurso, como você aplica no percurso. É exatamente a nossa forma de atuar hoje. Focar cada vez mais nas nossas melhorias diárias, né, que é uma teoria que o coach trabalha. Evolua 1% ao dia, 1% por dia. Em um ano você evoluiu 365%. Né? É uma evolução gigante. Só que se você for pensar em composto, que querendo não dá para desenvolver o dia anterior... Sim. O mais interessante é que depois que você sai de um estágio, né, em uma evolução, você nunca mais volta para o seu estágio anterior. Exato. Né? Então a gente tem que estar o tempo todo. A metodologia Kaizen, que a Toyota lançou no mercado há anos atrás, ela ficou durante 10 anos aplicando a gestão Kaizen, a melhoria contínua, sozinha. Tanto é que hoje ninguém mais supera a Toyota não precisa mais vender carro hoje. Então essa questão de melhoria contínua hoje é uma coisa que a gente aplica na nossa vida pessoal, muito além da empresa. A nossa evolução pessoal, né? É uma coisa que o coach tem que trabalhar o tempo inteiro. A evolução pessoal própria, para depois transferir isso para o coach. É muito interessante. Para mim, eu sou apaixonado nessa área. E agora, vamos dizer assim, trabalhando com isso antes, você conheceu o coaching, você vislumbrou isso, agora já aplica, já vê resultado.
e como a gente colocou aqui, é fascinante, uma coisa que se apaixona mesmo em fazer, é gostoso você contribuir e se tornar uma referência mesmo em ajudar, em educar, em fazer as pessoas, na verdade, melhorarem no crescimento, não é sozinho, você colocou, sim. Não dá para você pensar no seu crescimento solitário, sim, pensar em sócios, parceiros, que já tem algum talento ali que você não tem, mas você pode aproveitar e você pode criar um mix, criar uma coisa diferente, inovar no mercado. Acho que nesse nosso bate-papo tá muito fera isso. Então, só para a gente chegar ao final, minha voz também está chegando ao final. 3 coisas, cara, que você quer deixar para quem está assistindo a gente ali, né, seja em casa, seja no trabalho, mas 3 coisas fundamentais aí que para ela seguir daqui diante, colocar em prática e entrar de cabeça mesmo no próprio negócio, ou começar mesmo sair da transição, né, do emprego para montar um próprio negócio. O primeiro que eu acho é você acreditar no seu potencial e você brigar pelo que você acredita. Fazer o que você acredita, sem se preocupar muito com a opinião que as pessoas tenham. De repente você tem um sonho que aparentemente parece que está muito distante, né? Você tem certeza que você vai alcançar isso. E quando você compartilha com a pessoa ela vai e tenta colocar um bloqueio. Acredita, vai e faça. Se você tentou e errou e continua acreditando, faça de novo. Se você errou de novo, faça de novo. Enquanto você continuar acreditando, continue fazendo. Mas continue pensando positivo que um dia você alcança. Porque a caminhada pode ser longa, mas um dia ela chega. A viagem pode ser longa, um dia você chega. Com certeza. Lógico, fazendo cada dia melhor. Se você errou, melhora, faz cada vez melhor. Não faça sempre da mesma forma. Sempre evoluindo. Primeira coisa. Segunda coisa é estar junto de pessoas que agregam valor para você, agregam informação. É essencial a gente estar ao lado de gigantes, né? Diz um ditado, né? Que ande com águias para que você consiga voar mais longe, ande com leões para que você consiga comer a melhor carne. Então é isso. Visualize, frequente bons lugares, né? Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você está alimentando sua mente. Normalmente os gigantes eles costumam se alimentar de assuntos relevantes, assuntos que agregam ideias, né? Ideias relevantes, né? Então agregue, aproveite disso. E em terceiro, estar sempre aberto a novas possibilidades, né? Você tem um sonho, de repente amanhã surge uma oportunidade para você, não se feche, vá ouvir. A pessoa chega para te oferecer, para te apresentar um projeto novo, não ignore, por menor que a pessoa seja. De repente a pessoa pode ser a pessoa mais humilde do mundo, mas ela tem uma ideia excepcional. Ela tem uma ideia, ela não tem o dinheiro. Às vezes você não tem a ideia, mas você tem o capital. Às vezes o capital nem é tão grande. De repente, né, dá para fazer um casamento perfeito. Então é uma coisa que eu aprendi também. Não ter preconceito com as pessoas, quando as pessoas te procuram com alguma ideia, em querer compartilhar alguma informação. De repente a pessoa te admira e a pessoa quer simplesmente tomar um café com você. Ela quer trocar uma ideia, quer saber, entender um pouco da sua visão, ela quer se sentir bem conversando com você, a pessoa ela quer enxergar, ela quer ter um insight, ela está com um problema, quer conversar com você para ter algum insight para solucionar esse problema. Então, assim, o nosso papel como líder é não ter esse preconceito com as pessoas, né? Vamos escutar, vamos ouvir, dali pode gerar um grande negócio. Essas são as 3 dicas. Um livro que você recomenda? Caminhos e Escolhas, do Abílio Diniz. Foi o primeiro livro, eu nunca tive um hábito de leitura, né? Sempre lia o gibizinho da Turma da Mônica, e sempre a última página, porque não tinha figura, era só piadinha, né? Bastou eu ler esse primeiro livro, que assim, foi o meu day one. Mudou a minha vida, assim, da água para o vinho, mudou meu conceito em relação ao trabalho, e principalmente me gerou motivação para poder ter coragem e seguir em frente. Caminhos e Escolhas, do Abílio Diniz. O que eu acho fera sobre isso, né? Às vezes o que eu gosto mais de fazer um curso, um treinamento fora do país, não é nem estar fora do país ou o próprio conhecimento, mas é a energia da possibilidade. Você está ali, você tem uma ideia, uma pessoa, é o networking, né? Sim. Que faz a mágica de alguma coisa, um lugar e tal. Não é o conhecimento em si, sim as pessoas, a discussão, o debate. Que aí você troca uma ideia, aquilo... ou mais um somar, né, dá 3. Sim. E você tem algo novo dali.
Então, isso é uma coisa que ficou muito marcante na nossa conversa. Sim. Você tem isso aí dentro de você. E até mesmo, né, você falou, pô, eu não tinha o costume de ler, fui lá e meti a cara e fiz. Não tinha isso, fui lá e aprendi. Não falava, era tímido, fui lá e aprendi. Hoje nós temos os recursos gratuitos que têm um potencial grande. Por exemplo, quem não gosta de leitura tem o YouTube, que é uma bíblia hoje. Pois é. Quantos conteúdos a gente não tem no YouTube de forma gratuita e que a gente pode usufruir? Tem várias faculdades lá dentro do YouTube de forma gratuita. Né? E assim, só para fechar, eu queria deixar como mensagem para as pessoas que é uma coisa que eu aprendi também, que numa época que eu passei muita dificuldade, muita gente deve pensar assim, quando nada dá certo, e você fala assim, putz, será que só eu que estou errando? Será que só eu que não consigo? Eu aprendi o seguinte, que cada um tem o seu melhor case, tem o melhor case de sucesso. Então, a sua experiência de vida pode ser a melhor experiência de vida para uma outra pessoa. E é importante você compartilhar isso com outra pessoa. Né? Da mesma forma, você aproveitar a experiência de uma nova pessoa, o case de outras pessoas. Cada um tem um case diferente, cada um tem uma vida diferente. E você sempre pode aproveitar disso de forma gratuita, o melhor. Você não precisa, às vezes, pagar nada para essa pessoa para você aprender com ela. Um café de meia hora é uma vida, né, que você aprendeu. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para finalizar. Cada um tem o seu melhor case de vida. Compartilhe isso e usufrua das outras pessoas. Esse é um dos motivos até que me motiva a entrevistar, a fazer esses bate-papos, porque pode ser que um case ou outro aqui de um profissional, um empresário que eu entrevisto, uma pessoa que passou, né, todo mundo, eu passei dificuldade, você quem também não, passou, quem não passa, né? E quem não vai passar? Quem não vai passar, então é uma montanha-russa mesmo, não tem como prever. E acho que é esse compartilhamento que torna tudo isso muito rico. Com certeza, com certeza. Eric, foi muito obrigado mesmo ter você aqui. Obrigado. Prazeraço falar com vocês aqui. Espero ter contribuído com todo mundo. E para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais. Meu Facebook é facebook.com/Eric com C, Camachi com K e CHI no final. Faço a maior questão de conversar com todos vocês e poder compartilhar um pouco mais sobre carreira, sobre negócio, sobre inúmeros assuntos que vocês quiserem conversar. Fiquem à vontade. Perfeito. Agradeço a participação nesse bate-papo com o especialista. E a gente vai ficando por aqui. Deixe seus comentários logo abaixo aí na caixinha. E compartilhe com a gente também o que você colocou em prática, quais foram os grandes insights e o que vai ser diferente daqui para frente. Ok? Muito obrigado e até o próximo.